Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã. Essa manhã que o próprio Deus nos trouxe aqui para podermos render graças a Ele, louvar o nome dEle. E que nós, nesta manhã, possamos estar aqui com interesse de coração, para podermos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, para ouvirmos a voz dEle em nosso coração. Nós vamos estar, neste momento, abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 133, o verso de número 1. Salmo de número 133, o verso de número 1. Desde já nós queremos cumprimentar também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando e cuidando da sua vida. Que Ele também possa falar ao seu coração nessa manhã. Salmo 133, o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, não há nada melhor do que uma das primeiras coisas que a gente fazer no nosso dia é estar na casa do Senhor, para adorar o nome dEle, para louvá-lo. É privilégio para cada um de nós termos as portas da nossa igreja abertas para podermos adentrar, para podermos cultuar ao nosso Deus. Isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve trazer paz ao nosso coração, porque temos um lugar preparado para aqui estarmos juntos e buscarmos ao nosso Deus. E esse versículo fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós, como igreja, possamos estar sempre unidos em prol de levar o Evangelho, de estarmos sempre cultuando ao nosso Deus de forma sincera no nosso coração, e que nós possamos sempre também buscar a comunhão uns com os outros. É isso que Deus quer de cada um de nós. Uma comunhão sincera, uma comunhão que não fique somente aqui dentro das quatro paredes, mas que vá além das quatro paredes. Então nós estamos aqui nessa manhã para louvar o nosso Deus. Nós vamos fazer isso com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a alegria do nosso coração. Vamos estar orando neste momento. Senhor, graças te damos pela tua presença que é conosco. Nós somos agradecidos ao Senhor por esta manhã aqui na tua casa, onde podemos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, colocar o nosso coração diante de ti. Nós nos colocamos aqui também, ó Deus, para ouvir a tua voz falando conosco nesta manhã. Que o Senhor esteja, ó Deus, usando cada parte desse culto para que a palavra do Senhor chegue até nós. E nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui cultuando e louvando ao teu nome. Muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui de forma presencial. Aqueles também, ó Deus, que se encontram nas suas casas. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós e abrindo o nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento cantando o hino de número 164. Hino de número 164. Vamos estar nos colocando de pé, podemos estar louvando ao nosso Deus. E o Samuel que esteja nos auxiliando na projeção, por gentileza.
Nós ainda vamos estar abrindo a palavra do Senhor em 1 João. 1 João, capítulo de número 1, o verso de número 8 e 9. Primeira João, no capítulo de número 1, o verso 8 e o verso de número 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda injustiça. Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto nós fazemos parte dessa igreja visível, nós estaremos muitas vezes, em muitos momentos, dando atenção a coisas deste mundo, e essas coisas elas nos farão pecar. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos o pecado perto de nós, sempre nos assediando e nos fazendo muitas vezes cair nas tentações. E nós vamos precisar todos os dias também do perdão do nosso Deus. Por isso, todos nós temos pecado contra o Senhor. Mesmo que seja em pequenas coisas, em pequenas atitudes, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos errado contra o nosso Criador. E nós precisamos do perdão dele todos os dias. Para que sejamos perdoados, nós precisamos de confessar a ele aquele de errado que há no nosso coração. Nós precisamos de contar para ele aquilo que nós fazemos que não agrada a ele. O que está contra a palavra do Senhor e que nós fazemos. Portanto, neste momento nós vamos orar, nós vamos ter uma oração de confissão ao nosso Senhor e depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu vou pedir a nossa irmã Suzele que esteja orando ao Senhor uma oração de confissão ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, poderoso, puro, santo, misericordioso, nós nos colocamos, ó Pai, com humildade diante da Tua presença, ó Pai, com carência de perdão, para colocar diante do Senhor todas as nossas falhas, ó Deus, tudo aquilo que fazemos, falamos ou pensamos que não está de acordo com a Tua vontade, que fere o Senhor na Sua santidade e bondade. Reconhecemos, ó Deus, que necessitamos do Teu perdão a cada manhã, a cada dia, ó Pai, para que continuemos com alegria da salvação em Cristo Jesus. Porque ao pecarmos nós entristecemos, e entristecemos porque o Espírito Santo que está em nós, ó Pai, assim faz, para que nós busquemos nos assemelhar ao Senhor e não mais cometer aquele pecado de antes. Ó Deus amado, lava o Teu povo, ó Pai, e assim já foi em Cristo Jesus, que nós nos arrependamos daquilo que fazemos e que fere o Senhor. Deus maravilhoso, Te louvamos, ó Deus, por este perdão que o Senhor nos dá gratuitamente. Te somos gratos por cada irmão aqui na igreja, por cada um que nos acompanha nas redes sociais, que o Teu Espírito Santo fale fortemente no nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, receber a Tua palavra, praticar a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, transforma-nos a cada dia para sermos agradáveis diante do Senhor. Deus, nós Te louvamos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 9, o verso de número 1 e 2. Salmo de número 9, o verso de número 1 e 2.
Salmo de número 9, o verso de número 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Nós sabemos que a música é uma forma de nós expressarmos aquilo que há dentro de nós, uma forma de nós colocarmos para fora algo que há dentro de nós. Quando nós cantamos, quando nós entoamos louvores ao nosso Deus, nós também estamos adorando a Ele. Estamos colocando para fora aquilo que o nosso Senhor fez por cada um de nós, aquilo que nós sentimos também em nosso coração em relação ao nosso Deus. Neste momento nós vamos cantar alguns cânticos ao nosso Senhor, cânticos de louvor ao nosso Deus. Colocar de pé para estarmos louvando ao nosso Senhor. Primeiro canto que nós vamos cantar, te agradeço. Grande é o Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Os irmãos podem sentar. Nós ainda vamos estar cantando mais uma canção. Essa é uma canção nova e fala um pouco sobre o amor do Senhor pelas nossas vidas. O quanto o amor do Senhor é incrível pelas nossas vidas. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, por cada parte desse culto. O Senhor esteja sempre, ó Deus, cuidando de nós como o Senhor já tem cuidado. O Senhor esteja, ó Deus, cuidando do nosso coração para que possamos sempre estar prontos a servir a Ti, ó Deus, da melhor forma possível. Nos perdoa pelas nossas imperfeições e usa a nossa vida para sempre, ó Deus, estar levando o evangelho de amor, levando o evangelho do Senhor às pessoas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, neste momento nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no texto da nossa meditação nessa manhã, que se encontra em Daniel. Daniel, no capítulo de número 3. Primeiramente, vou estar chamando as crianças aqui na frente para a gente poder orar com elas. Pedir a Sara que esteja orando pelas crianças. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor essa manhã
por este culto ao Senhor, pela liberdade que temos, ó Pai. E agora, em especial, nós agradecemos pela vida dessas crianças. Que o Senhor possa também, ó Deus, tocar o coração delas, que elas possam conhecer mais do Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de ensiná-las. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Daniel, no capítulo de número 3, o verso 19 ao verso de número 30. Nós vamos estar fazendo essa leitura de forma responsiva. Daniel, no capítulo de número 3, do verso 19 ao verso de número 30. Leitura de forma responsiva. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Vamos estar orando mais uma vez. Deus, neste momento, nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, nos ensinando sobre a Tua palavra, falando, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa manhã. Nos ajuda, ó Pai, com a instrução do Teu Santo Espírito, a entender a Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos que nós acabamos de ler é o desfecho, de uma das histórias mais conhecidas do Velho Testamento. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que tiveram aí a sua fé provada e aprovada pelo nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles trabalhavam ali em negócios, né, da província da Babilônia, a pedido de Daniel, como nós podemos confirmar aí no capítulo de número 2, o verso 49 do capítulo de número 2, que diz assim, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, acontece que esse rei, esse Nabucodonosor, dava as ordens ali, e Sadraque, Mesaque e Abednego eram obrigados ali a cumprir as ordens do rei. E o rei, ele construiu, se nós lemos aí o desfecho dessa história, de todo o capítulo 4, nós não vamos ler todo, porque vai tomar muito tempo, mas se nós formos olhar a história, o rei, ele construiu uma imagem de ouro, ajuntou ali as suas lideranças da província da Babilônia para a consagração dessa imagem. E a ordem era que, quando todos ali onde estavam presentes, quando a música tocasse, era necessário que todos se ajoelhassem e estivessem ali se prostrando para adorar aquela imagem que Nabucodonosor havia construído. E os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego se viram impossibilitados de cumprir essa ordem, pois eles serviam a um Deus único, a um Deus poderoso, e que reconheciam também que só a esse Deus eles deveriam prestar culto. Sadraque, Mesaque e Abednego, então, foram contra aquela ordem que Nabucodonosor tinha colocado, porque se prostrar diante daquela imagem feria os seus princípios cristãos, feria os seus princípios de vida. Quando a música tocou, então, todos que estavam ali reunidos para a consagração daquela imagem se prostraram ali diante daquela imagem, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo, alguns homens foram lá, Nabucodonosor, e contaram para o rei que havia 3 homens que não haviam se prostrado diante da imagem. O rei, por sua vez, ficou muito furioso, muito irado, e mandou chamar os jovens ali à sua presença, a fim de indagá-los o porquê eles não teriam ali se prostrado diante da imagem. E também para dar outra chance para que eles pudessem se prostrar na imagem. Ou seja, reconsiderar ali o fato de não terem se prostrado diante da imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes. Né? Eles não continuaram com o propósito de não se ajoelhar diante daquela imagem. E o rei prometeu para eles ali, colocou-lhe para eles que eles seriam jogados na fornalha de fogo. Segundo alguns historiadores, essa fornalha de fogo era usada ali para queimar os tijolos ali daquela época. Então, Nabucodonosor, naquele dia, falou para eles: se vocês não se prostrarem diante da imagem, essa fornalha vai ser acesa 7 vezes mais, e vocês serão jogados nela. E os 3 permaneceram firmes no propósito de agradar ao Senhor. Os 3 permaneceram firmes no propósito de agradar a Deus e responderam ao rei, como está ali no versículo 17 do capítulo de número 3. Olha o que diz o versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E o versículo 18 também complementa a resposta dos jovens. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O rei, por sua vez, ficou ainda mais furioso. Transtornado, mandou ali acender a fornalha 7 vezes mais para que os jovens fossem jogados nela. Chamou ali os seus homens mais poderosos do seu exército para que pudessem atar os jovens,
para que pudessem jogá-los ali na fornalha. Aconteceu então que os jovens foram lançados ali dentro daquela fornalha, e os próprios homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram. Sadraque, Mesaque e Abednego, por sua vez, foram lançados lá, e no desfecho da história nós vamos ver que um milagre aconteceu. Nós vamos ver que Deus agiu ali naquele momento. Nabucodonosor, nos versículos que nós já lemos aí, chama um dos seus conselheiros e diz: mas nós não jogamos 3 homens lá? E os conselheiros afirmam: sim, jogamos 3. E Nabucodonosor está vendo ali, visualizou 4 homens dentro daquela fornalha. Então, meus irmãos, nós sabemos que o que aconteceu ali naquele dia foi um milagre. Porque, humanamente pensando, qualquer fogo que você colocar a mão aí, você vai se queimar. Se a gente fosse jogado numa fornalha de fogo, com toda certeza a gente ia queimar rapidinho. E nesse dia aconteceu o improvável. Os meninos saíram dali, os jovens saíram dali, sem nem cheiro de fumaça. Nabucodonosor, por sua vez, no final do texto que nós acabamos de ler, ele reconhece o Senhor Jesus, o nosso Deus, como sendo o único Deus. Essa história nos traz lições importantíssimas e valiosas para a nossa vida cristã, diante de situações desafiadoras que o mundo de hoje, que a sociedade de hoje, ela impõe para nós cristãos e para nós também como igreja. Eu quero destacar algumas dessas lições aqui com os irmãos nesta manhã. O que a história desses 3 jovens nos ensina? Em primeiro lugar, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela nos ensina que não devemos abrir mão de agradar ao nosso Deus. Em primeiro lugar, então, não devemos abrir mão de agradar ao nosso Deus. Se nós olharmos para o contexto atual da igreja, das nossas vidas como cristãos, nós vamos observar que é um grande desafio para nós nos mantermos firmes na palavra. É um grande desafio para a igreja se manter firme, praticando as Escrituras Sagradas. Isso porque nós sabemos que há diversos movimentos, há diversos pensamentos contrários à vontade do Senhor. Há vários movimentos que têm surgido aí fora, onde estão totalmente deixando a Bíblia de lado e seguindo os seus próprios pensamentos, seguindo os seus próprios prazeres. E muitas vezes, nós como cristãos, nos acomodamos e não retrucamos o que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos desagradando a Deus para agradar aos homens. Quantas vezes talvez eu ou você já não fizemos isso? Pensamentos são conceitos que deturpam aquilo que é sagrado. São conceitos que estão surgindo que deturpam os valores básicos da família. Valores que estão escritos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E muitas vezes nós, como crentes, como cristãos, como discípulos do Senhor, como igreja, nós temos nos acomodado, temos nos calado, não temos falado nada. Ser cristão, agradar a Deus, não é se calar diante de todos esses movimentos que têm surgido, mas é pedir orientação ao nosso Senhor, ao nosso Deus, e defendermos o que é a verdade dele para as nossas vidas. Defendermos o que é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam muito bem ali naquele momento, talvez, terem se prostrado diante daquela imagem e depois recorrer ao perdão de Deus, mas não fizeram isso. Escolheram desagradar ao rei e agradar a Deus.
nós precisamos também fazer como esses 3 jovens. Diante de tantos pensamentos, tanta ideologia que tem surgido, que estão contra a palavra do Senhor, que estão contra os nossos princípios, e muitas vezes nós temos agradado aos homens, temos concordado, temos nos calado quanto tudo a isso que está acontecendo, e temos desagradado a Deus. Não sei porquê, mas nós, seres humanos, muitas vezes achamos muito mais fácil desagradar a Deus e depois recorrer ao seu perdão do que desagradar aos homens. Quantas vezes nós não temos feito isso? Há somente uma verdade absoluta para a nossa vida. É a palavra do Senhor, é a Bíblia. E nós devemos sempre procurar agradar ao nosso Deus. Ao nosso Deus que tem cuidado de uma forma tremenda de cada um de nós. Que tem sustentado a nossa vida de todas as formas possíveis. E nós precisamos sempre procurar agradar ao nosso Deus. Portanto, nesse primeiro ponto nós aprendemos que não devemos abrir mão de agradar a Deus. Como esses 3 jovens fizeram ali naquele dia, indo contra uma ordem do rei, nós também devemos ir contra aquilo que fere os nossos princípios cristãos. Nós devemos ir contra aquilo que fere os nossos princípios de família, que o próprio Deus colocou para as nossas vidas. Até quando nós vamos nos calar, ficar acomodados em nosso lugar e não falarmos a verdade? E não pregarmos a verdade diante de tanta coisa que tem surgido em nosso meio. A igreja não pode se acomodar. A igreja, nós como os discípulos, não podemos nos acomodar. Devemos agradar a Deus. E agradar ao Senhor, agradar a Deus, é levar essa mensagem independente de qualquer situação. Em segundo lugar, esses jovens também, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos ensina que não devemos abandonar a nossa fé. Não devemos abandonar a nossa fé. Primeiro ponto, nós aprendemos que não devemos abrir mão de agradar a Deus. Nesse segundo ponto, nós aprendemos que não devemos abandonar a nossa fé. O diabo, ele sempre nos tenta, a fim de destruir a nossa fé, coloca as coisas na nossa vida muitas vezes para nos derrubar, para nos humilhar. Mas Deus, por sua vez, ele prova a nossa fé, a fim de desenvolvermos a nossa fé, pois uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. A fé que não é verdadeira se enfraquece ou até deixa de existir em tempos de provação. Mas a fé autêntica, ela lança raízes mais profundas, cresce e glorifica a Deus. Então isso explica porque Deus permitiu que os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fossem provados e lançados ali na fornalha de fogo. Estava provando a fé deles. A experiência desses 3 homens nos ajuda a examinar a nossa fé e a determinar se temos uma fé autêntica ou não temos uma fé autêntica. Uma fé que pode ser provada e a glorificar a Deus. A verdadeira fé, ela não teme as ameaças, não se impressiona com as multidões, nem se abala em qualquer circunstância. Mas está pronta a obedecer ao Senhor e confiar que Ele cuidará de todas as consequências. Nós devemos ter a nossa fé firme no Senhor. Diante de tudo que o mundo tem pregado, diante de tudo que o mundo tem colocado para cada um de nós, querendo muitas vezes que nós simplesmente ouçamos e concordemos com eles, nós devemos ir contra.
Porque a nossa fé não pensa da mesma forma que eles estão pensando. Ontem, falando para os adolescentes, nós colocamos aqui que todos nós somos iguais. A única diferença de nós que estamos aqui dentro da igreja e das pessoas que vivem lá no mundo lá fora é Jesus Cristo. A única coisa. Por isso nós colocamos aqui para os adolescentes que nós devemos olhar para essas pessoas lá fora com amor, sem preconceito, sem olhos de julgamento, porque nós somos todos iguais, dependentes de um mesmo Deus. E essa fé que Deus coloca em nossos corações, ela deve ser uma fé prática. Não deve ser uma fé que você guarda só para você. É uma fé prática, que você exerça ela no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Para aqueles jovens ali se prostrar diante da imagem, ainda que só uma vez, eles teriam acabado com o testemunho deles e rompido a sua comunhão com Deus. E isso seria para eles uma porta de entrada para que eles servissem aos deuses de Nabucodonosor. Portanto, eles escolheram não agradar ao rei, mas agradar a Deus. Eles escolheram não abandonar a sua fé naquele momento. Eles escolheram se manter firmes na sua fé. Na sua fé em um Deus que eles confiaram que poderia com toda certeza livrá-los daquela fornalha. E como eles colocaram aqui, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mesmo se aqueles jovens não tivessem passado ali, tivessem sido queimados ali naquela fornalha, eles tinham a certeza de que estariam com Cristo, com Jesus nos céus. Eles tinham essa certeza. Não vamos abandonar a nossa fé. Vamos exercê-la de forma prática, defendendo a verdade de Deus para as nossas vidas. A verdade de Deus para as nossas vidas é só o que está escrito aqui dentro. É a voz de Deus para as nossas vidas. E diante de tudo que tem surgido, nós precisamos nos manter firmes no propósito de agradar a Deus, no propósito de não abandonar a nossa fé. Em terceiro e último lugar, esses jovens, eles nos ensinam, e eles tinham ali a certeza de que Deus estará conosco em todo o tempo. Deus estará conosco em todo o tempo. Esse é o nosso terceiro ponto. Deus promete em sua palavra estar conosco até a consumação dos séculos. Não prometeu estar conosco simplesmente nos momentos de vitória, mas nos momentos de luta. Não prometeu estar com a gente só na alegria, mas também na dor. Não prometeu estar com a gente só na aprovação, mas também na provação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Deus que nós devemos continuar servindo todos os dias da nossa vida. E se Deus prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nós devemos crer, confiar, colocar a nossa fé nele. Porque diante de tudo que nós temos visto aí fora, o único lugar onde podemos depositar a nossa fé é em Deus, que é o Criador de todas as coisas, conhecedor e sustentador de todas as coisas. É esse Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram naquele momento ali. Essa certeza que a palavra nos dá de Deus estar conosco deve trazer um ânimo muito grande ao nosso coração para podermos defender os nossos princípios de fé, para defendermos a palavra do Senhor onde é que estivermos. Seja no nosso trabalho, seja dentro da sua família, seja em uma viagem que você estiver fazendo com a sua família, independente do lugar que você estiver, você deve defender os princípios que a Bíblia coloca como verdade para a sua vida. E lembrar de que Deus estará sempre conosco
não somente do nosso lado, mas nos direcionando, nos dando orientação de como defender o Evangelho. Essa certeza de que Deus está conosco deve trazer também um impulso para defendermos a palavra do Senhor. Para defendermos a palavra, o Evangelho de Cristo, em cada momento das nossas vidas. Não podemos nos calar diante de tudo isso que nós temos ouvido. Não podemos nos calar de tudo isso que a sociedade tenta colocar dentro da nossa família. Não podemos nos calar diante de tudo que a sociedade tem ensinado para os nossos adolescentes, muitas vezes. Não podemos nos calar diante de tudo que o inimigo tem colocado diante de nossas vidas e tentado colocar como algo certo, mas que na verdade está totalmente contra a palavra do Senhor. Não devemos nos calar. Deus está conosco em todo o tempo. E isso deve alegrar o nosso coração de uma forma grandiosa, nos dando ânimo, nos dando tranquilidade, nos dando paz em meio a toda essa confusão, em meio a todas essas incertezas. A única pessoa que pode trazer paz ao nosso coração diante de tudo isso que nós estamos vivendo é Deus. Não tem ninguém mais que pode trazer paz ao nosso coração, somente Deus. Somente Deus. Sadraque e Mesaque, como eu disse, tinha certeza. Sabiam que o Senhor Deus estava ali com eles. E era poderoso para livrá-los ali da fornalha. Se não livrasse, estariam ali com Deus já na glória. O mesmo Deus que estava ali presente com aqueles jovens é o mesmo Deus que está conosco hoje. O mesmo Deus que caminhou ali dentro da fornalha com eles é o mesmo Deus que caminha ao nosso lado, nos auxiliando em nossos desafios da vida. Nunca deixe de acreditar que este Deus está conosco, ainda operando grandes milagres em nossa vida. O mesmo Deus que agiu ali na vida daqueles jovens também age nas nossas vidas hoje. O mesmo Deus que caminhou ali dentro da fornalha com eles é o mesmo Deus que caminha ao nosso lado. E nós precisamos de carregar essa certeza em todo o tempo nas nossas vidas. Desafios, a igreja, nós nunca vamos deixar de ter. Mas é necessário que nós nunca deixemos de agradar ao Senhor. É necessário que nós nunca venhamos a abandonar a nossa fé, deixar a nossa fé. E é necessário também a gente lembrar que Deus está conosco em todo o tempo. Acredito eu que nos momentos de dificuldade, lembrar que Deus está conosco é algo maravilhoso, é um remédio para as nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus está cuidando da situação. Deus está cuidando de tudo. E no momento certo, Ele vai vir com a sua previsão. No momento certo, Ele vai fazer a vontade dEle. Diante disso tudo, Deus nos ensina também a esperar o momento certo dEle agir. Às vezes nós somos muito impacientes. A sociedade de hoje é muito impaciente. Nós somos impacientes muitas vezes em esperar. Muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Queremos as coisas para ontem, para hoje, rápido, e Deus não age dessa forma. Deus tem o tempo certo dele agir. E esse tempo que Ele coloca para cada um de nós, entre nós pedimos e Ele agir, é o tempo também que Ele está nos ensinando, nos provando a nossa fé, para ver se estamos aptos realmente, para ver se estamos realmente exercendo a nossa fé nele. Nós podemos concluir da seguinte forma: a igreja do Senhor sempre terá os seus desafios. Afinal, nosso objetivo como igreja aqui nesse mundo é ir na contramão do mundo. É ser um diferencial em um mundo cheio de pecado.
Em nossa caminhada cristã, seremos desafiados a dar prova da nossa fé em todo o tempo. Seremos desafiados a defender aquilo que é correto, abraçar a causa de Cristo. Seja nós como igreja, seja nós como discípulos de Cristo em nossa caminhada, devemos estar preparados para dar prova da nossa fé. Devemos estar preparados para defender a causa de Cristo, defender o Evangelho de Cristo. Eu e você, nós temos feito isso, nós temos realmente colocado a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, temos ido contra aquilo que a sociedade tem ensinado para nós, querendo colocar na nossa cabeça que tudo é normal, depende da forma como você pensa. E não é assim que a Bíblia nos fala. O certo é certo, o errado é errado e vai continuar sendo assim. Não é porque a sociedade muda, não é porque o mundo muda, que Deus muda os seus princípios. Nós devemos nos manter firmes nesses princípios bíblicos. Princípios para a nossa família. Princípios para a nossa caminhada cristã. Devemos nos manter firmes. Nesta manhã aprendemos com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aprendemos que não devemos abrir mão de agradar a Deus. Não ceda às pressões que a sociedade tenta colocar na sua vida ou na vida da sua família. Procure sempre agradar a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo que em alguns momentos você tenha que desagradar alguém. Prefira agradar ao Senhor Deus, o nosso Criador. Aprendemos também que não devemos abandonar a nossa fé. Não se acomode com os pensamentos que têm surgido por aí, dizendo que não há verdade absoluta e que você pode sim ter uma fé em qualquer coisa ou objeto que te satisfaça. Não se acomode com isso, mas fortaleça a sua fé em Deus. Fortaleça a sua fé em Cristo. E lembre-se, nos momentos de dificuldade, onde você vai ter que dar prova da sua fé, onde você muitas vezes vai ter que ir contra o que as outras pessoas estão falando, lembre-se, Deus estará com você em todo o tempo, te ajudando, te auxiliando e te dando ali o caminho que você precisa de seguir. Não importa a circunstância. A promessa de Deus para cada um de nós é estar ao nosso lado em todos os momentos. Não estamos sozinhos. Quando nos esforçamos para defender o Evangelho de Cristo, o nome dele é glorificado. Quando nos esforçamos para defender a palavra do Senhor, o nome de Deus é glorificado. Como foi nessa situação? Os versículos 28 até o 30, Nabucodonosor, ele reconhece a grandeza do nosso Deus. E ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E a partir daquele momento foi feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que dissesse-lhe alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem despedaçados e suas casas ali feitas em monturos. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus como o nosso. E é esse Deus que nós precisamos nos manter firmes. É esse Deus que nós precisamos nos agarrar, principalmente nesse tempo onde que nós vivemos, de tantas coisas que estão sendo ensinadas contra a palavra do Senhor. Fique firme no Senhor. Não abandone sua fé. Não deixe de não agrade homens e desagrade a Deus. Mas agrade a Deus e desagrade aos homens.
são pecadores como nós. Agrade ao nosso Deus. E lembre-se, em todos os momentos da sua vida, Deus estará com você, te auxiliando e te ajudando a vencer as suas lutas, as suas batalhas. E no final de tudo, quando você permanecer firme, quando a sua fé ser provada e aprovada pelo nosso Deus, o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Que essa mensagem ela entre em nossos corações. Não somente entre, mas que nós venhamos a procurar a fazer a diferença no lugar que Deus nos colocar. Vamos fazer a diferença como igreja, como servos do Senhor. Vamos defender a mensagem de Cristo. Nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra e que Ele possa continuar nos ensinando em todo o tempo. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, certos, ó Pai, de que o Senhor é aquele Deus poderoso que estava ali com aquele jovem Sadraque, Mesaque e Abednego, e está hoje conosco também, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, cuidando de nós, cuidando, ó Pai, de toda a nossa família. E que o Senhor nos ensina a cada dia, ó Deus, a depositarmos a nossa fé no Senhor. Que o Senhor nos ensina, ó Pai, a cada dia das nossas vidas, a preferir agradar ao Senhor e não a homens. Nos ajuda, ó Pai, a lembrarmos de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E isso, ó Pai, que isso traga, que esse pensamento, que essa lembrança de que o Senhor está conosco, traga alegria, traga disposição, traga ânimo em defendermos o Evangelho do Senhor, em defendermos a causa do Senhor aqui nessa terra, ó Pai. Muito obrigado por essa mensagem. E que o Senhor esteja, ó Deus, colocando ela no nosso coração, para que possamos, ao sair daqui, fazer a diferença aonde é que estivermos, ó Pai. Seja dentro da nossa família, seja, ó Pai, nos nossos trabalhos, seja, ó Pai, aonde estivermos, nos ajuda a sermos a diferença que as pessoas precisam, ó Pai. Nos ensina a sermos bênção na vida das pessoas. Nos ajuda, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Passar a palavra para o Elton. Nós agradecemos a você que nos acompanhou e que Deus continue abençoando a sua vida e esteja conosco também nas nossas outras programações. Deus nos abençoe. O Elton também vai ter a palavra nesse momento.